O primeiro dossiê do dia é o de André Silva. Tem-se falado muito desta novela nestes últimos tempos, mas parece que o negócio está praticamente fechado. O 00 sabe que o contrato válido, o contrato que será assinado, vai ser por uma temporada, mais uma de opção. Falava-se em duas na imprensa nacional nos últimos tempos, mas parece que vai ser mesmo uma temporada definitiva e uma, então, de opção. As saídas de Luuk de Jong e de Mofi ajudaram também nesta chegada precoce, não é? neste arranque de mercado. Uma nova opção, então, em chegar para o plantel dos Dragões, e também o facto do Samu só regressar em novembro, numa altura já tardia do campeonato. É preciso haver certezas, é preciso um jogador experiente que chegue e que faça logo a diferença, e parece que André Silva é então o escolhido. André Silva aqui provavelmente ainda sonha então com o regresso à seleção. Ele tem sido afastado das opções de Roberto Martínez, tem 59 internacionalizações, provavelmente sonha com a internacionalização número 60 e por aí em diante, mas tem sido complicado realmente ter o seu lugar na seleção. Ficou afastado agora das opções do Mundial. E é um jogador que já deu boas impressões então num Porto mais frágil. Em 2016-17 fez mais de 20 golos, não é? Um número bastante positivo e que o levou a ter até uma expressão europeia, passagens em clubes de topo do futebol europeu posteriormente. E eu acredito que esta não deverá ser a única contratação para a frente de ataque, não é? Fala-se agora no nome de Lucas Stassen. O Porto então entrou então na corrida pelo avançado do Saint-Étienne, que esta temporada marcou 11 golos e 7 assistências na Ligue 2. O Saint-Étienne está na segunda divisão do futebol francês. Na época anterior tinha marcado 12 golos e 4 assistências na Liga, também números muito, muito positivos, e foi mesmo um jogador que até teve o interesse do Sporting, numa altura em que estavam a tentar colmatar a saída então de Victor Gyökeres. Tem 21 anos, tem uma internacionalização pela Bélgica, é um jogador novo, é um jogador muito promissor, e é um estilo de avançado que o Porto não tem neste momento. É um avançado mais técnico, com boa capacidade de drible. Também é um jogador bastante associativo, que às vezes gosta de descer no terreno e tabular com os companheiros. E é um jogador que um estilo de um avançado que o Porto ainda não tem neste preciso momento. O Denis Goulart é um jogador que aposta mais na profundidade. O Mofi, apesar de... parece que tem algumas dificuldades em entrosar-se com o restante coletivo, então se vier para o Porto trará uma dimensão diferente ao futebol então dos Dragões. O problema é que o Porto não corre sozinho nesta luta. O Braga também está interessado. O Braga, que tem boas soluções para o ataque, tem Ricardo Horta, tem Paulo Victor, tem jogadores com uma grande expressão, que fizeram temporadas excelentes, e acrescentar um jogador como o Lucas Stassen ao plantel pode ser uma mais-valia muito grande. O Braga já tem um ataque muito forte e poderá aprimorar então ainda a frente de ataque. O que é certo é que cada um destes clubes portugueses, quiser ter mesmo os serviços de Lucas Stassen, vão ter que desembolsar cerca de 20 milhões de euros. Um valor já expressivo, e terão de dar 20 milhões de euros à nova equipa de Ian Castro, que saiu do Estoril para assinar então pelo Saint-Étienne. Vai ter um trabalho difícil nas mãos, de voltar a pôr o Saint-Étienne no sítio onde pertence, na primeira liga do futebol gaulês. Veremos se irá conseguir ou não. Ainda no capítulo do Porto, Francisco Moura, um jogador que teve uma época muito complicada, não é? Época conturbada. Lembro-me da mão no Dragão, frente ao Sporting, para a taça. Para a taça, para o campeonato. Acho que foi para o campeonato, se não estou em erro. Para o campeonato, exatamente. E depois também teve uma exibição muito complicada na Luz, onde entrou e o Benfica acabou por marcar 2 golos depois do intervalo. E é um jogador que precisa, se calhar, de um novo ar, precisa de experimentar uma realidade nova. E é um jogador que interessa então ao Coventry City, emblema que conquistou a Championship, que subiu então ao primeiro escalão do futebol inglês. Francisco Moura marcou 3 golos e fez 2 assistências em 32 jogos na última temporada. Só que, pelos vistos, de acordo com o jogo, ainda não houve qualquer contacto direto com o clube ou com o jogador. Então ficaremos a aguardar se haverão mais capítulos então sobre este negócio. Relembrando que o Porto conta com Martim Fernandes e com o Zaidu para esse lugar, para essa posição de lateral esquerdo, e poderá abrir mão então de um dos seus ativos com tranquilidade. Passando ao Sporting.
Já tínhamos falado disto, já tínhamos comentado sobre esta possibilidade, mas parece que está cada vez mais perto de acontecer. O regresso então de Chiquinho ao Sporting. Já houve então sondagens exploratórias para perceber se o Alverca está disponível então a abrir mão do jogador. Pelos vistos, os Leões terão de investir um valor cerca de 8 milhões de euros, um valor expressivo para um negócio entre duas equipas do futebol português, não é? Mas acho que é um valor que vai de encontro com as capacidades que tem Chiquinho, o que Chiquinho tem feito no Alverca. Esta temporada foram 2 golos e 4 assistências numa época muito difícil, onde ele teve um problema muito grave no gêmeo e que o deixou fora dos relevados durante algum tempo. Relembrar que o Wolverhampton possui 40% do passe do extremo e, como tal, o Alverca está a dificultar um pouco este negócio porque o valor que acabará para ir para a SAD alverquense será um pouco mais diminuto. Esta contratação está dependente da saída de Faé, não é? É um jogador que interessa ao Granada, que foi um jogador que também esteve longe de se impor nos Leões, nunca conseguiu afirmar. Quando entrava parecia um objeto deslocado, por assim dizer, na frente de ataque dos Leões, e como tal esta saída parece estar iminente. O regresso de Chiquinho condiz também à possibilidade de ter a chance de representar a equipa A dos Leões. Nunca aconteceu, ele teve desde 2009 a 2018 na formação do Sporting, mas nunca teve uma oportunidade na equipa A. Poderá ter agora, veremos o que acontece. Ainda no Sporting, mas falando da equipa B, Tiago Fernandes vai continuar na segunda liga, mas vai assumir então o papel de treinador da equipa secundária dos Leões, vai assinar um contrato para as próximas 2 temporadas e vai ser então o sucessor de João Gião, que seguiu para o Nacional, fez um excelente trabalho no Sporting B, conduziu a equipa ao 13º lugar, e mais do que os resultados competitivos, foram a capacidade de puxar muitos jogadores e alavancar muitos jogadores para a equipa principal, que é um dos principais objetivos de uma equipa B, conseguir potenciar atletas e trazê-los para um pedestal superior e um pedestal competitivo superior, e João Gião fez um excelente trabalho nesse sentido. Tiago Fernandes, que conseguiu a manutenção do Portimonense na última jornada, com uma vitória frente ao Farense, que foi muito festejada, de forma efusiva pelo treinador quando surgiu então o apito final, e é um regresso também. Ele esteve 8 épocas ao serviço dos Leões, na parte da formação ainda chegou a ser treinador adjunto, treinador principal da equipa A durante 3-4 jogos, foi muito pouco tempo, e a meu ver é uma excelente aposta, porque é um treinador que já tem as bases de exponenciar então atletas. Ele já trabalhou com o Daniel Bragança, com o Rafael Leão, ajudou-os a chegar à equipa A, e agora o Sporting tem jogadores como Manuel Mendonça, Mauro Couto, Fábio Gonçalves, que estão se calhar a um passo de se conseguirem afirmar na equipa principal, e que com o Tiago Fernandes podem ter então esse passo à frente e conseguirem afirmar na equipa A dos Leões. Passando para o Benfica, há um caso bicudo, não é? Que é o caso de Andreas Sheldrup. O Benfica não desiste na tentativa de renovar com o jogador, apesar de haver então alguma resistência então por parte da joia nórdica, que não quer renovar, está à espera do Mundial. Ainda não há uma resposta por parte do jogador. Ele certamente está focado em fazer um excelente campeonato do mundo e ser assim um pouco mais valorizado desta competição. O contrato acaba em 2028, mas o Benfica oferece uma proposta de mais de 18 milhões, uma proposta de 18 milhões por mais 3 épocas, um valor já muito, muito significativo. Vamos ver se o jogador vai aceitar esta proposta. Se assim o fizer, irá tornar-se o jogador mais bem pago do clube, algo que é bastante explícito da temporada que Andreas Sheldrup fez no Benfica, não é? Foram 10 golos, 7 assistências, numa altura em que já se pensava que ele poderia ir então para o Clube Bruges. Ele conseguiu-se afirmar, fez aquele bis que toda a gente se lembra contra o Real Madrid, e acabou por permanecer no clube, acabou por ser uma das referências do clube até ao final da temporada, e veremos então se o Benfica vai conseguir prolongar este vínculo. Eu acredito que as Águias não vão vender o jogador por um valor menor a 40 milhões de euros.
o que é algo expressivo da preponderância que Andreas Sheldrup tem nas águias neste momento. Ainda falando do Benfica, Enzo Barrenechea é que deverá estar mesmo na porta de saída. O Real Betis entrou na corrida pelo médio argentino, segundo a imprensa internacional, quer um empréstimo com opção de compra. O Real Betis não corre sozinho, aliás, não é o único clube espanhol nesta corrida. O Valência também tem muito interesse em contar novamente com o Enzo Barrenechea. Sabendo realçar que o Betis foi uma equipa que se qualificou para a Liga dos Campeões e quer reforçar o plantel, quer opções novas, quer renovar então a equipa para atacar as diferentes competições. Enzo Barrenechea, que esteve longe de convencer, antes pelo contrário, foram 43 jogos, poucos minutos na reta final da temporada, teve muitas dificuldades, às vezes que jogava, muitas vezes ao lado de Rios, sentia-se que faltava algum jogador que tivesse mais capacidade de progredir com bola para chegar às zonas mais perto da área. Enzo Barrenechea não tem esse perfil e faz sentido então esta venda por parte das Águias. Veremos se o jogador... veremos para que destino é que o jogador vai. Eu não tenho muitas dúvidas que o jogador vai sair. Veremos é para onde, não é? Falando ainda de potenciais saídas, Ivanovic parece que despertou o interesse do campeão turco, o Galatasaray. Tinha-se falado muito nestes últimos tempos no interesse do Galatasaray pelo Deniz Gül, não é? Chegamos a falar isto em episódios anteriores, mas parece que agora o olhar do campeão turco virou-se para o emblema da luz. O objetivo passa por colmatar a saída de Mauro Icardi, um jogador que muito conflituoso, toda a gente conhece, não é preciso falar muito sobre o comportamento normal de Mauro Icardi, que já expressou a sua vontade de sair do Galatasaray, então é preciso colmatar então esta saída. Ivanovic é um nome em cima da mesa, mas eu honestamente acredito que vai ser um negócio difícil de acontecer. O Benfica quer recuperar o investimento que fez em Ivanovic, que contratou a Union Saint-Gilloise por 22,5 milhões de euros, e eu tenho muitas dúvidas que o Galatasaray está disposto a chegar então a esse valor por Ivanovic. Para além disso, acho que é um jogador que conta para Marco Silva, segundo a imprensa nacional, é um jogador que Marco Silva tem debaixo do olho, que quer apostar na próxima temporada, e como tal, a saída de Ivanovic para o Galatasaray vai ser muito complicada. Recordar que Ivanovic marcou 8 golos e fez 2 assistências em 42 jogos, acabou por ganhar a titularidade na parte final da época. Pavlidis era o titular absoluto, mas de um momento para o outro Ivanovic chegou, passou de extremo, que não era a sua posição habitual, para a ponta de lança, e ficou com a posição na reta final da época. Falando ainda do mercado nacional, Noah Saviolo é oficial no Trabzonspor. O Trabzonspor tem apostado muito, veio com muita força para cima do mercado português. Já tinham garantido a contratação de Sidney Cabral ao Benfica e agora foram atacar a turma minhota, foram buscar Noah Saviolo. O negócio ficou concretizado em 8,5 milhões de euros, mais 3 por objetivos. A turma minhota ainda fica com um direito de 20% em cima de uma futura transferência. A meu ver, acho que é um excelente pormenor, entre aspas, neste negócio, porque acho que Noah Saviolo vai ser valorizado, vai ser um momento que vai ser valorizado nas próximas temporadas. É um jogador com muito futuro. Aliás, é um jogador que já joga pelas camadas jovens da seleção portuguesa, 2 internacionalizações jovens por Portugal, apesar de ter nascido então em Bruxelas. É um jogador com muito futuro. Esta temporada marcou 2 golos, fez 5 assistências em 36 jogos e foi uma das grandes revelações dos vimaranenses na presente temporada. Ainda no mercado nacional, já estamos quase a finalizar então este setor do programa. Gabriel Silva parece que está fechado no Braga, segundo o portal O Jogo. O Braga irá pagar entre os 3 e os 4 milhões de euros pela totalidade do passe, e o Santa Clara ainda vai salvaguardar 20% do valor numa futura transferência. Há uma boa relação entre o Santa Clara e o Braga. Esta aproximação entre os dois clubes tem-se visto muito nas últimas temporadas, e como tal, em sentido inverso, Freddy, jogador que atua no sub-23 dos arsenalistas, vai regressar à sua terra natal e vai reforçar os bravos açorianos. É um negócio à parte dentro deste negócio que falamos agora, mas que novamente prova este bom entendimento entre os dois clubes. A meu ver, falando de Gabriel Silva, é uma muito boa opção para o Braga. Foi um jogador que fez 10 golos e uma assistência nesta última temporada.
No entanto, olhando para um Braga que tem muitos jogadores de qualidade, que tem uma frente de ataque muito forte, vai ser difícil a Gabriel Silva arranjar o seu espaço. Lembro-me agora de Rafi Quitano, que foi um jogador que foi para o Braga e teve muitas dificuldades em se afirmar. Veremos se Gabriel Silva vai ter então uma novela, vai ter então uma versão diferente e vai conseguir somar mais minutos então pela equipa de Braga, comandada então por o Mister Carlos Vicente. Para terminar, Rafael Brito, o médio está mesmo de saída do Casa Pia, o anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais, chega assim ao fim uma ligação de 3 temporadas. Foi um jogador que foi formado no Benfica e que foi muito importante nesta última temporada para a manutenção dos casapianos. E é um jogador interessante, um jogador que esta temporada fez 27 jogos, 2 golos, uma assistência. Veremos se irá ficar no paradigma português ou se irá então para outros voos, e eu aposto numa saída de Portugal. Acredito que o jogador tenha vontade também de experimentar uma realidade diferente. Veremos então o que é que vai acontecer nos próximos meses. Começamos esta janela do setor internacional com Savinho, que vai assinar mesmo pelo Tottenham. O negócio vai ficar estabelecido num valor a rondar os 60 milhões de euros. O jogador já estava na mira dos Spurs há muito tempo, foi um jogador que encantou principalmente naquela época sagrada do Girona, que fez um brilharete na La Liga. No Manchester City teve mais dificuldades, principalmente nesta segunda época. Foram 4 golos, 2 assistências em 36 jogos, mas destes 36 jogos entrou muitas vezes vindo do banco, sem minutos expressivos. A verdade é que também os Citizens têm muitas opções para os corredores, e Savinho teve muitas dificuldades em se afirmar sob o comando de Pep Guardiola. O Tottenham, que conseguiu a manutenção, não é? Depois de um ano em que esteve bastante débil, teve muitas dificuldades, mas agora quer implementar sangue novo, também com um técnico novo, não é? Roberto De Zerbi, e Savinho pode ser uma opção muito, muito interessante. Falando ainda de Premier League, Vítor Pereira foi um treinador que fez um trabalho fantástico no Nottingham Forest desde que assinou, mas com estas boas prestações também vem a cobiça, não é? E parece que o Al Hilal está disposto então a oferecer um contrato milionário pelo técnico português. Não sei se Vítor Pereira quer agora trocar a estabilidade, entre aspas, da Premier League por um panorama um pouco mais escondido, como é o caso da Arábia Saudita. A verdade é que o Al Hilal perdeu o título na última temporada para o Al Nassr e procura então agora um sucessor para Simone Inzaghi. E Vítor Pereira também, por outro lado, tem uma proposta formal para uma renovação de contrato, e acho que, a meu ver, seria interessante esta continuidade no futebol inglês, que ele conhece bastante bem, e que poderá ser uma mais-valia para ele e para continuar a fazer um grande trabalho no Nottingham Forest. Ele que também conseguiu atingir as meias finais da Liga Europa, numa equipa que estava num período em que passava muitas dificuldades. Isso só prova o grande trabalho que Vítor Pereira fez nesta última temporada. Ele tem um contrato que se estende até 2027, veremos então se vai haver renovação ou até mesmo uma potencial saída do treinador português. Falando ainda de Premier League, temos muitos assuntos de Premier League neste episódio. Ricardo Calafiori é um jogador que está na mira do Real Madrid. É uma fase ainda exploratória, ainda não houve contactos fortes para o avanço deste negócio, mas o Real Madrid, que está a passar agora uma fase de continuidade, uma fase agora se calhar um pouco mais de estabilidade, haveria alguma incerteza por causa das eleições, mas com a vitória de Florentino Pérez e também com a certeza de que Mourinho vai ser o novo treinador, os merengues podem começar a preparar a época de uma forma bem mais tranquila. Calafiori, que fez 36 jogos para o Arsenal nesta última época, foi um momento muito importante para a conquista do título da Premier League, algo que fugiu aos Gunners já há muitos, muitos anos. E o Real Madrid prepara-se para adquirir então um segundo elemento para a linha defensiva. Já tinha assegurado, Florentino Pérez já tinha assegurado a contratação de Denzel Dumfries, proveniente do Inter de Milão, e parece que Calafiori é um dos elementos então sob o olhar atento de Florentino para reforçar a defesa, o lado esquerdo da defesa, um jogador que também pode jogar a central, mas a posição predileta é então como lateral esquerdo.